Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. A chuva registrada nos últimos dias no estado causou aumento de rios como Jacuí, Toropi, Taquari e Sinos. Os órgãos competentes estão alertando a população a sair dessas áreas de risco. Em Santa Maria, na região central do estado, a BR-392, quilômetro 340, está bloqueada. Parte da rodovia pode desabar. A revisão parcial dos benefícios fiscais começou nesta quarta-feira. A informação foi divulgada durante uma coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira. E ainda, primeiro lote de vacinas contra a dengue chega no Rio Grande do Sul. Os imunizantes devem ser entregues ainda nesta semana. É agora, no Ubra Notícias. Com a chuva registrada nos últimos dias no estado, o nível de rios como Jacuí, Toropi, Taquari e Sinos tem preocupado as autoridades. Os órgãos competentes estão alertando a população a sair dessas áreas de risco. Cidades como Santa Cruz do Sul, Candelária, Sinimbu, Lajeado, Estrela e Mussum estão entre as mais afetadas do estado. Os rios que passam por esses locais estão registrando aumento nos níveis. E por isso, muitas casas estão enfrentando alagamentos. Por causa do perigo, as autoridades estão orientando para que as pessoas saiam das residências. Uma operação foi montada para resgatar aquelas que estão em locais de difícil acesso. A gente está trabalhando agora para os resgates. E é por isso que é tão importante que as pessoas atendam aos nossos chamados para evacuarem locais, deixarem as suas casas em situação de risco, evitarem estar em risco em encostas que estão encharcadas, com terreno encharcado, com riscos de deslizamento, rios que estão subindo muito, porque por mais que a gente faça o esforço de fazer os resgates, são muitas as cidades dispersas pelo estado que estão precisando das nossas equipes de bombeiros, de brigada militar, também das Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica que está entrando em campo, então não tem como atender a absolutamente tudo. Por isso que a gente precisa evitar situações de riscos para que a gente possa colocar todo o nosso foco e energia naquilo que realmente já está crítico. O governador entrou em contato com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a terça-feira. Na ligação, ele solicitou o apoio das aeronaves da Força Aérea Brasileira. Mas eu preciso lhe dar a noção de que é crítico e que nós precisamos de todo o apoio aéreo possível, imediatamente, porque já são centenas de pessoas em várias cidades que estão em cima de telhado e vai continuar chovendo e vai continuar subindo o rio. As nossas aeronaves aqui do estado, os nossos helicópteros não funcionam nessa condição climática, são aeronaves menores, a aeronáutica que tem essa condição. Tem duas aeronaves que já entraram em campo, a aeronáutica colocou, falei com o Múcio, já entraram em campo, mas a gente vai precisar de mais e não dá para esperar muito, tem que ser o quanto antes, onde tiver para mandar para cá. Eu peço toda a atenção nesse sentido, presidente. 2 aviões já foram disponibilizados e realizaram resgates durante a madrugada desta quarta-feira. Além disso, outros estados estão enviando profissionais para auxiliar nas ações. E estamos contando também com o apoio de outros estados, Santa Catarina também está mandando efetivo, equipamentos, Minas Gerais também já ofereceu e a gente está buscando junto aos estados do Sul e do Sudeste, especialmente, que tem mais facilidade de atendimento, e até pelo nosso consórcio, a ajudar o Rio Grande do Sul nesse momento que, infelizmente, será de um desastre que está acontecendo, já perdas de vidas e que a gente quer evitar mais perdas de vidas aqui no nosso estado. A expectativa é que nos próximos dias o Rio Grande do Sul registre mais de 300 milímetros de chuva. Em Santa Maria, na região central do estado, a BR-392, quilômetro 340, está bloqueada. A policial rodoviária federal Ana Cristina divulgou um vídeo explicando o motivo do bloqueio. Vamos conferir. Bom dia, pessoas. Aqui é a Ana Cristina, da Polícia Rodoviária Federal. Neste momento, nós vamos evacuar a área do Arenal, porque há um risco iminente de que a rodovia se rompa. Vocês estão vendo aquele redemoinho? Aquilo é um duto que passa ali por baixo e a pressão da água está muito forte. Pode comprometer todo o local e toda a rodovia pode desmoronar. Por questões de segurança, vamos interromper o trânsito. O trânsito ficará bloqueado na altura da antiga balança do DENIT. A chuva registrada em apenas 4 dias em Canoas foi equivalente a 4 meses. Uma moradora que está abrigada no ginásio da cidade relatou para a nossa equipe sobre a própria situação.
Aí eu fiquei triste, a minha defesa tive pedindo da lona, que a minha casa estava com goteira, né? Eu já tinha ganhado telhado, só que como eu tenho gato, daí o gato quebrou o telhado. Daí pedi a lona, daí a Débora, filha da prefeitura do Rio Branco, me acolheu, vi as crianças ruins, a casa de umidade, de que a água já estava no pasto. Daí ela me acolheu, depois chamou a defesa civil, vim pra cá, pra ser abrigada nesse meu movimento. Tá, e tá tu e quem mais aqui? Eu e meus 5 filhos. Aí a Ana Vitória, o Arthur, o Natan, o Nicolas e a Júlia. Quais são as idades deles? A da Ana Vitória, do Arthur, são gêmeos, né? 2 aninhos, 8 meses. A Júlia, 11 anos. O Nicolas, 10 e o Natan, 14 anos. E qual é o maior medo da senhora, que a senhora me relatou que gostaria de voltar para casa logo? É que eu tenho medo que seja roubado, que a última vez roubaram minhas coisas de casa, minha alimenta, minha cesta básica, né? Como agora no momento meu marido não sei se está em casa ou não, a minha porta está aberta. É que na verdade não dá para confiar em ninguém hoje em dia, né? A Força Aérea Brasileira divulgou imagens de um resgate que realizou na região de Candelária. Durante uma das ações de apoio, a equipe salvou uma família que estava ilhada em uma casa com risco de desabamento. As pessoas foram içadas e transportadas de Candelária até Santa Cruz. A FAB foi acionada na noite dessa terça-feira para ajudar no resgate dos atingidos pela enchente que assola a população da região de Santa Maria. Em São Sebastião do Caí, a situação também é muito grave. Parte da cidade está alagada. Algumas casas também estão quase submersas. Ruas estão interditadas, impossibilitando a retirada de pertences e de deslocamento das pessoas. A revisão parcial dos benefícios fiscais começou nesta quarta-feira. A informação foi divulgada durante uma coletiva de imprensa na tarde dessa terça-feira. Com a nova medida em vigor, os alimentos da cesta básica passam a ter imposto de 12%. O pão francês e o leite ABS, que antes eram isentos, vão ser tributados em 12%. Já as frutas, legumes, hortaliças e ovos estão isentos até 31 de dezembro deste ano. Segundo o governo, as famílias com renda de até 3 salários mínimos ou meio salário per capita e que possuem Bolsa Família não vão ser afetadas pelas variações de preço dos alimentos. Além do aumento dos impostos, foi anunciado que a partir de janeiro do ano que vem, o fator de ajuste de fruição, que visa estimular as compras internas, vai entrar em vigor. Ele visa estimular as compras internas, que as nossas empresas comprem dos nossos próprios fornecedores para criar um efeito virtuoso, dinâmico da nossa economia. A gente tinha, hoje a regra do jogo é que os estados não precisam demonstrar as compras até 85%, mas para fazer jus à fruição completa do benefício, eles precisavam demonstrar 15%. E a nossa proposta é que, não, a partir de agora, ou melhor dizendo, a partir de janeiro do ano que vem, precisam ser mostrados 100%, é o chamado FAF 100. Então, objetivamente, o que muda com o FAF agora, nos próximos 7 meses? Rigorosamente nada, mas já fica a notícia, já fica o compromisso de que a partir de janeiro a gente vai começar a estimular ainda mais as compras dentro do Rio Grande do Sul, porque a gente entende que tem nesse papel um elemento de dinamismo para a economia. Fazer gaúchos ajudarem gaúchos, basicamente isso. Outras medidas que entram em vigência a partir de 2025 também foram divulgadas. O chamado FAF 100, que vai até 100%, ele está prorrogado, então, a sua vigência. Ele passa a vigorar somente a partir de janeiro de 2025. Ele passaria a vigorar a partir do dia 1º de maio, então estamos prorrogando a sua vigência a partir de janeiro de 2025. O fundo, que um percentual do incentivo que é dado, ele inicia em 10% e até 40%. O fundo, que é incidente sobre esses incentivos, incidentes sobre os defensivos agrícolas, o governador já havia anunciado a retirada da faixa dos 40% e estamos anunciando nesse momento também a retirada da faixa dos 30%. Então ele estará travado nos 20% da redução dos incentivos incidentes sobre os defensivos agrícolas. Contribuição essa para o fundo, que retornará, claro, para investimentos. Inicia em 10% a partir agora do dia 1º de maio e, ao longo do ano, vai até 20%, como já está previsto. Através da revisão dos benefícios fiscais, o Devolve ICMS vai passar por uma ampliação na parcela fixa.
O valor pago de forma trimestral, que antes era de R$ 100, vai passar a ser de R$ 150. Ou seja, as 600 mil famílias beneficiadas vão receber R$ 600 anuais. A gente pagou 100 agora, porque estava suspenso, mas vamos pagar a parcela extraordinária em maio, da diferença relativa a essa postergação de um mês. Então, a gente já vai fazer um depósito de mais ou menos R$ 34 relativo aos 2 meses, que é justamente mês de maio e mês de junho, a gente vai fazer um pagamento antecipado. O objetivo disso, de novo, é minimizar o efeito das alterações em cesta básica, sobretudo para as populações de baixa renda e mais carentes. O primeiro lote de vacinas contra a dengue chegou no Rio Grande do Sul. Os imunizantes devem ser entregues ainda nesta semana. 31.500 doses chegaram terça-feira no Rio Grande do Sul. Elas vão ser distribuídas pela Secretaria Estadual da Saúde na quinta-feira a 6 municípios definidos pelo Ministério da Saúde para iniciar a aplicação. Recebem os imunizantes as cidades de Porto Alegre, Viamão, Alvorada, Gravataí, Cachoeirinha e Glorinha. O número de imunizantes entregues ontem é inferior ao que o estado esperava receber. O envio de doses ele é feito de modo escalonado, né, pelo Ministério da Saúde, então por remessas, né, ou pautas de distribuição. Então, nessa primeira é este quantitativo de doses, né, então virão outras remessas de vacina, mas ainda não tem disponível um cronograma, né, de quando a gente vai receber novas remessas e qual o quantitativo. O quantitativo inicial, então, é este, e não as 126 mil doses. As cidades definidas pelo Ministério da Saúde para iniciar a imunização geraram divergências entre prefeitos de outros municípios que ficaram de fora. Nós somos a terceira cidade em óbitos, somos 7 óbitos, isso não há precedente. Nós temos hoje mais de 3.500 casos confirmados. Por que fazer em cidades que têm em torno de 3.000 casos, todas elas juntas, 6 cidades, enquanto Canoas tem 3.500? Cidades que tinham 5 óbitos, enquanto nós temos todas juntas, as 6 cidades têm, inclusive Porto Alegre tem 5 óbitos e nós temos 7. Então, não dá para entender essa escolha, né? Há cidades como, né, Santa Rosa, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Canoas, que deveriam ter a atenção do Ministério. Nós estamos aguardando que haja uma explicação sobre isso e que haja uma mudança também de política, atendendo as cidades que mais necessitam. A Secretaria Estadual da Saúde explica que alguns critérios foram definidos pelo Ministério da Saúde para escolher os municípios que vão receber as doses. A seleção foi feita com base no histórico de casos de dengue dos últimos 10 anos. Tem um município pequeno ali junto, por exemplo, Glorinha, é um município pequeno que vai receber vacina. Mas por quê? Pelo critério do Ministério, então ele dá município para toda uma região, né? Então a primeira região, né, que foi levantado então este número de casos de 10 anos, né, também considera a circulação da dengue tipo 2, né, do sorotipo 2. Então, é a região 10 do Rio Grande do Sul. O público que recebe a vacina é de crianças e adolescentes dos 10 aos 14 anos, que nacionalmente concentra maior número de hospitalização por dengue nos últimos anos. As vacinas distribuídas vão ser destinadas para a aplicação da primeira dose do público prioritário. A segunda tem um prazo de 3 meses para ser feita. Logo mais, às 9 da noite, tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá!